Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje a nossa dica vai ser sobre livros, mais especificamente esse livro aqui, F30, os 30 anos de jornada trekker da frota. É um livro que fala, né, sobre o fã-clube Nova Frota de São Paulo, que é um fã-clube muito ativo, né, de Jornada nas Estrelas em São Paulo. É o fã-clube que organiza os eventos, né, as convenções, a vinda de convidados internacionais, de atores de Jornada nas Estrelas, né? E é um fã-clube que está fazendo agora 30 anos, né? Ele foi inaugurado lá em 1989 e é um livro escrito a muitas mãos, né? É um livro de vários capítulos, cada capítulos escritos, né, por um fã especificamente, né, no caso, né, às vezes alguns autores como Fernando Penterista escreveu até mais de um capítulo, né? Mas é interessante você perceber que é um livro realmente feito de fãs para fãs, né? E é muito legal a gente ler esse livro porque fala da trajetória desse fã-clube, né? Que é um fã-clube muito importante de Jornada nas Estrelas aqui no Brasil e até na América Latina, né? A gente vê nos primeiros capítulos, né, ali no início, né, como esse fã-clube apareceu, né? Desde a primeira convenção que eles organizaram lá em São Paulo no Cineclube Bexiga, né? O Luiz Navarro acabou fazendo essa convenção, organizou, né? E foi uma convenção que deu tanta gente que foi necessário fazer uma segunda logo na semana seguinte, né? E mostrou, né, como o fandom, né, de Jornada nas Estrelas em São Paulo era muito grande, né? E como aquele fã-clube era necessário, né, para unir aquelas pessoas ali. Outra coisa que é interessante da gente perceber também, que o livro fala muito, né, é de como esse fã-clube, ele deu origem a várias ramificações, né? Surgiram outros, vamos dizer assim, setores desse fã-clube, né? Como, por exemplo, a Trekker Cultura, né? Que foi organizada por Suzana Alexandria, que fazia uma publicação, né, na parte de literatura, né? A gente pode ver também o Ivo Heinz desenvolvendo, né, a divisão de engenharia da Nova Frota, que falava da Frota Estelar Brasileira, né, na época ainda, né? Que falava de como era a tecnologia de Jornada nas Estrelas, toda a tecnologia ficcional de Jornada nas Estrelas, havia discussões também sobre ciência, coisa e tal, né? A gente vê o surgimento do informativo, né, Diário de Bordo, né, que hoje é uma revista, né, que a Nova Frota acaba publicando, no caso, né? Então a gente vê como a Frota Estelar Brasileira, né, que antigamente esse era o nome dela, ela deu origem a várias ramificações no fandom de Jornada nas Estrelas, né? Como você vê isso aparecendo aí, e essas coisas interagiam muito legal, muito, muito bacana, né? Você tem também uns capítulos que falam das convenções internacionais, né, que trouxeram os atores, né, de Jornada nas Estrelas, né? O capítulo sobre Jorge Takei, né, escrito pelo Maurício Simone. Você vê o capítulo que fala sobre o Walter Koenig, o capítulo que fala sobre a vinda do Leonard Nimoy, o capítulo que fala sobre o René Auberjonois e o capítulo que fala sobre o Doug Jones, né? Tem esses capítulos aí especificamente. Desses capítulos todos, né, e até do livro como um geral, eu confesso a vocês que eu gostei muito do artigo do Maurício Simone sobre a vinda do Jorge Takei, até porque o Simone, ele teve muito próximo do Jorge Takei, né, e ele conta histórias muito bacanas, né, sobre essa vinda do Jorge Takei ao Brasil, e é um artigo muito legal, muito bem escrito, muito bacana na minha opinião. Não que os outros não sejam, obviamente, tá? Mas esse do Jorge Takei, ele me atraiu mais, ele me pescou mais aí, né, no caso, né? É claro que a Nova Frota, né, sofreu um hiato, né? Outra coisa, né? Por que hora eu falo Frota Estelar Brasileira, outras horas eu falo Nova Frota? Porque antigamente o termo era Frota Estelar Brasileira, né? E aí a Frota Estelar Brasileira tinha uma ligação muito boa com a Paramount, né, que fornecia material, ajudava, né, nas convenções e tudo, né? Só que quando a CBS controla mais a parte de Jornada nas Estrelas, a CBS exige que a Frota Estelar Brasileira não utilize mais esse nome. E aí então eles acabaram, isso foi mais recentemente, nos últimos anos aí, tá? E aí a Frota Estelar Brasileira precisou de trocar de nome, né? E passou a se chamar Nova Frota, tá? Só para quem ainda não conhece essa informação aí, né? Mas houve um hiato, né? Depois da convenção de Leonard Nimoy,
houve um hiato, a Frota Estelar Brasileira deixou de existir por um tempo, né? E aí o fandom continuou ativo, outros fã-clubes de Jornada nas Estrelas apareceram, e aí existiam, né? E aí você tem o artigo do Fernando Afonso que fala muito dessa época aí, de como foi esse hiato, como foi ser fã nessa época, né? Você tem muitos dos relatos pessoais também de quem escreve, né, os artigos, os capítulos, né? E aí é interessante a gente perceber como, né, foi essa questão do hiato na visão do fã, né? Tem o texto do Roosevelt Garcia também, o capítulo escrito pelo Roosevelt Garcia que fala como foi a retomada, né, da Frota Estelar Brasileira, né? É um capítulo muito interessante, né, porque esse livro, né, inclusive nesse capítulo do Roosevelt Garcia, né, esse livro ele mostra muito o que é você montar um fã-clube. Né? O que é você montar um fã-clube? O que é você organizar uma convenção? O que é você trazer uma atração internacional? Como é a parte de logística? Quais são as dificuldades que você encontra? O que você tem que correr atrás? Né? Ele dá um certo know-how, né, de como essa coisa tem que ser feita, essas coisas têm que ser feitas, né? E é interessante, eu acho ele uma referência interessante, até para quem tem a intenção de formar um fã-clube, qualquer fã-clube que seja, né, para poder ter um pouco o conhecimento desse know-how, dessa logística toda do fã-clube, da convenção, de trazer um ator internacional, que eles trabalharam isso muito profissionalmente, muito bem, né? Então, o livro ele trabalha muito essa questão e é muito interessante também, né? E o capítulo do Roosevelt Garcia fala muito sobre isso, né? Outra coisa também que é legal da gente falar é que quando a gente lê um livro desses, né, a gente tem que entender o seguinte, são pessoas que estão dando ali as suas vidas pessoais, estão se sacrificando, estão se doando, às vezes tiram até do próprio bolso para poder manter uma convenção, tudo isso, né, para, vamos dizer assim, trazer essa coisa para o fã, né? E às vezes tem gente que vai numa convenção, critica, fala mal de uma coisa ou de outra, né? Mas não sabe o esforço que é feito por trás, né? Que é feito atrás, né, nos bastidores, né, para você manter essa convenção. Então esse livro ele ajuda você a entender um pouco isso, né? E aí a gente sempre fica com aquela dívida de gratidão eterna com as pessoas que estão organizando esse tipo de coisa, esse tipo de convenção aí, tá? Então, essa é a minha dica de hoje, né? É um livro escrito com muito amor, tem uns capítulos que são muito legais, né? Que as pessoas falam de suas experiências pessoais, né? Os caras que estão escrevendo os capítulos, né? E é muito bacana, né? Que você vê que é uma coisa sincera, uma coisa realmente feita com bastante amor, bastante carinho, né? E é uma leitura que eu recomendo muito. Vocês que querem ter contato com esse livro, né, procurem o site da Nova Frota, né, para poder ver como consegue esse livro, né? E é isso aí, gente. Eu também sugiro que vocês, né, deem uma olhadinha no meu site batataespacial.com.br, tá certo? Então a minha dica de hoje foi essa, né? Procurem esse livro, vale muito a pena você ler ele rapidinho, tá? É um livro de leitura muito agradável, é um livro de leitura muito apaixonada. E é isso aí, gente. Vida longa e próspera a todos. Fui e até a próxima.